Muito bem. Primeiro vamos fazer o seguinte. Vamos abrir aqui um... Toda hora eu tenho que ficar emprestando o meu login desse cara. Para preservar minha identidade secreta. Deixa eu fazer um desenho legal. Espero. Vou pegar umas artes de inspiração aqui. Gosto muito desse desenho aqui. Proporção. Ó, o Hulk de verdade. Rosto dele aqui, bacana. Só para eu ver mais ou menos como é que é o Hulk. Ok. Copiar imagem. Vamos abrir um arquivo novo. A gente vai na seção de papel, né? De gráfico, de impressos. Baixar aqui essa resolução para não ficar travando o computador. Ok, vai bem. Hã? Não, o cara que fazia na década Luferrino? É, o Luferrino. Luferrino. Esse cara é massa. Aqui, né? E ele fez o segurança, daí, o policial. Ok, eu estou copiando algumas imagens de inspiração aqui. Aumentar um pouquinho o papel. Vou escalar na biblioteca aqui. Enquanto ninguém presta atenção. Ok. Legal. Então, em primeiro lugar, a gente vai setar um desenho gestual. Vou falar com você, querido internauta, que está assistindo essa aula, porque aqui na minha sala de aula está complicado. Tô bem. Vou arrumar minha mesa. Essa zona aqui. Coloca esse aqui numa pasta para a gente ter a referência.
novo do desenho gestual. Ajustando o brush para poder fazer o desenho gestual. Vou pegar um pincelzinho aqui. Legal, isso aqui ficou bacana. Então, primeiro desenho gestual e construção da forma baseado nessas proporções aqui do Hulk. Fala só um pouquinho mais baixo aí o barulho, por favor. Então, construção da cabeça. Baixar um pouco esse desenho. O tórax dele aqui. Jogar um gestual. O cara jogando os braços para trás. Aí o corpo dele vem lá por trás, tronco projetado para frente. Aqui tem a busanfa dele. Ela tem lá atrás. E o pé aqui assim. O pé dele lá atrás. Aqui assim. Aqui. Dá um zoom na cabeça. Aqui. Abrir o galinhão. Vamos lá. Construção do crânio. Agora, alguém tem um ovo aí, uma caixa de ovo? Não? As bexigas d'água? Ok. Então, o que eu fiz aqui, né? Só o gestual. Certo? Aí eu já detectei alguns problemas aqui, que são encurtado esse bíceps aqui. Esse braço, ele tem que vir mais para cá. Certo? O grande dorsal dele pode vir mais aqui, assim.
Então tá aí. Então, um pouco essa opacidade aqui para ficar mais certinho. Obrigado, obrigado, obrigado. Mas é só o gestual. Até aqui tudo bem? Tudo bem, internauta? Muito bem. Vou falar com o meu internauta, então. Só dando uma definição melhor aqui. Legal. Até aqui, certo? Alguma dúvida? Então tá aqui. Primeira coisa é você definir, então, a partir da proporção do personagem, a movimentação dele, posicionamento e tal, enquadramento no papel e etc. Daí aqui você ainda pode brincar aqui no Liquify da vida. Tem uma ferramentinha aqui do Photoshop que te permite fazer pequenos ajustes, aliás, bastante ajuste, reposicionando para ainda fazer, para você aproveitar o desenho que você já fez, caso você considere que há está tendo algum tipo de problema aí no desenho. Acho que para não ter que redesenhar. Certo. Ok, vou deixar assim, vamos ver o que aconteceu. Um pouco melhor, né? Aí em cima do desenho gestual, para tirar mais uma duvidazinha ainda, a gente pode estar trabalhando com o desenho volumétrico. Tá? Então vou colocar aqui, estudando a volumetria dele. E aí a gente vai começar a pensar nessas estruturas. Por exemplo, aqui, ó, a caixa do tórax dele. Dá uma reduzidinha no alfa aqui do acho que ele vem assim mesmo. Pra cá. Tórax. Daí aqui, achatado. A continuação. Pro abdômen. Que está bem comprimida essas linhas aqui nesse canto, né? Então provavelmente vai fazer uma topologia mais ou menos assim. Direito. Ok. Então você vê, conforme a gente se afasta aqui desse raio de compressão, daí as linhas se tornam, a curva se torna mais suave,
conforme vai chegando aqui perto, elas vão ficando mais arqueadas. Isso é importante. Ok. Aí a gente tem o quadril, que dá para dizer que ele está aqui assim. Certo? Quadril. Daí, lá por trás, tinha que finalizar, então tá errado aqui, ó. A volumetria tem que puxar um pouco para cá, nessa lateral, para ele poder conectar aqui. Lá por trás, só apagar aqui, a gente vai ter uma abertura aqui, só que aí a gente pode exagerar um pouco mais então esse tronco para trás, angulação para trás, curvar mais aqui, ó, então fazer umas pequenas correções em azul, tá? Para que a gente possa ter a saída daquele braço lá no fundo e a saída aqui na lateral também. Aqui a gente vai ter ele mais comprimidinho aqui. Ok. Então vem o que? Um cilindro aqui para trás, né? Que é o ombro. Depois outro cilindro aqui, nesse sentido, que é o braço. E daí aqui, apontando para cima, e indo lá para trás, esse outro cilindro do antebraço. Daí a gente tem aqui uma caixa da mão, que é um cubo. Aqui veio o dedão, trapézio, cilindro indo para o fundo e dobrando aqui para trás o dedo. Aqui a gente tem um cilindro saindo aqui curto, depois descendo para cá, depois entrando, mesma coisa aqui, mesma coisa aqui, a gente completa lá no fundo. Não vai aparecer aquele dedinho lá, tá? Só um osso dele aqui talvez. Até aqui na volumetria, tudo bem? Ajuda isso a compreender o desenho? Tá. Então é importante vocês fazerem isso. Aqui vai haver uma torção, porque esse cilindro aqui, ó, do ombro, ele está indo para trás também, ó. Certo? Só que o tronco está virado mais para frente, então a gente vai ter que fazer uma emenda, né? Obrigado, mas é só a volumetria. Então aqui de novo. Um pedaço de bife, né? E aqui novamente a caixa, né, da mão, onde sai um cilindro para baixo e volta aqui para dentro da mão. Só que esse ficou torto. Tem que acompanhar aqui assim, saída da mão lá atrás e já voltar aqui para dentro. Mesma coisa, e dedão
Segurando lá. Tranquilo? Aqui, novamente. Só construindo a volumetria, então. Né? E aqui a caixa do pé. Vindo daqui de trás. E aí cilindros, cilindros, cilindros e cilindros. Mesma coisa aqui, vindo para frente. Musculatura. Tá? Topologia, para a gente entender qual que é o volume dessa peça. Aqui visto bem mais de cima, esse cilindro aqui assim, para que o pé possa ficar bem aqui, ó, a saída dele. Mais ou menos isso aqui. E a cabeça eu já tinha feito. Tá? Ok. Tá aí um estudo volumétrico do Hooke, que você pode ir aprimorando, né? Conforme a sua compreensão aí. Tudo bem? Ajudou esse aí? Tranquilo, gente? Já tinham visto isso? Uma outra aula? Mais ou menos? Teve uma outra aula que eu cheguei a falar sobre isso, né? Tá legal. Então tudo isso você faz, né? Pode exercitar, fazer, pegar um personagem aí que já existe, personagem da Disney, o que você quiser, e fazer esse trabalho de desconstrução, né?
você pegar e tentar entender como é que faz a estruturação de toda essa musculatura e como é que, né, pegar até um desenho desse e trabalhar a facetação dele, para você entender melhor, né? Claro que o cara que está desenhando, isso está dentro da cabeça dele, né? Ele não fica desenhando para chegar lá, ele simplesmente vai desenhando e ele tem essa noção volumétrica aí das estruturas. Eu estou fazendo isso para vocês terem uma noção aí de como é que funciona dentro da cabeça, tá? Ok, então eu tenho a volumetria, eu tenho o gestual, é o primeiro desenho lá, o primeiro esboço. Aqui eu só estou tentando entender melhor como é que faz a direção dessas estruturas. E aí agora eu posso começar até a trabalhar uma intenção, um estudo de luz e sombra mais primário, né? Então, pegar aqui um soft brush desse que já dá uma luz e sombra com borda suave. Vou colocar aqui. Professor, Oi. a volumetria, na hora que você está fazendo um conceito de desenho, está desenhando, ele faz a volumetria, todo o processo da volumetria, ou ele já faz o gestual e parte para cima do desenho mesmo? Não, faz o gestual, parte para cima do desenho. Que daí é o teu conhecimento anatômico e, enfim, de desenho, fundamento do desenho, né? A volumetria faz parte de uma compreensão dos fundamentos do desenho, que é o movimento, onde você trabalha com um dos fundamentos, né? É você trabalhar o gestual e a volumetria. Então, no início é interessante você trabalhar bastante essa questão do esfera, cubo, cilindros, sabe? Tentar enxergar isso nos desenhos, tá? Pode ser desde o Mickey até o Hulk, até o Kratos lá, o que você quiser, tá? E aí, claro, envolve o que acontece nesse desenho? É uma caricatura, né? Todos os desenhos que Marvel, tudo isso são caricaturas, só que com um hipertrofismo, assim, um exagero usando a anatomia humana, né? Mas não deixa de ser uma caricatura da realidade, exagerada. Então, agora o que você vai fazer? Você vai chegar e vai pegar o estudo de luz e som e vai pensar, tá, da onde vem a minha luz? Né? Então, minha luz vem daqui, de cima. Tá? Se você está trabalhando com uma luz spot, que é uma luz que emite a luz, né? Os raios de luz saem nessa direção, é uma característica, né? Agora, se você tem a luz do Sol, que ela não está aqui, ela está, né, a centenas de milhares de quilômetros lá da Terra, o que acontece? Sol, Terra. Menor ainda, né? Terra. Estou enxergando ali? O que acontece? Os raios do Sol, realmente, eles vão fazer isso aqui, né? Tipo, um fecho de raio de Sol já vai chegar na Terra de maneira paralela. Então, a luz que vem do Sol, ela é praticamente paralela, ok? Não tem distorção, que é diferente de uma sombra projetada a partir de um holofote, que é uma luz direcional, tá ok? Vocês vão ver isso lá no 3D quando estiverem falando de point light, spotlight, directional light. Tá? Directional é a luz do Sol. Tanto que você não precisa posicionar ela na cena. Você só cria ela e gira para dizer da onde ela está vindo. Acabou. Tá? Não precisa posicionar em cima do objeto ou abaixo. Então. Ok. Então a luz está ali. Vamos pegar a sombra. Começar a fazer a sombra. Então assim, vamos pensar. O que está recebendo luz direto? O ombro. Né? O ombro vai receber muita luz direta. Agora, vamos pensar nas partes isoladas, a sombra própria, né? E depois a sombra projetada, a gente pensa nela. A sombra própria desse cilindro, como é que ela é? Ela vem, ela vai esmaecendo até chegar aqui onde tem luz, não é isso? Aí, conforme a gente vem aqui para baixo, um pouquinho mais escuro, 3 etapas, tá bom? É isso?
É isso ou não é? Vou fazer de novo. Se tiver dúvida, pergunta. Então a luz, o que acontece? Ela bate bem aqui, ó, né? Ela vai pegar bem aqui. Deixa eu marcar. Tá. E daí daqui para baixo, começa o degradê a surgir, certo? Então você vai representar isso. Claro que o grafite é mais tranquilo de fazer, degradêzinho. Ó. Não é isso? Aqui a mesma coisa, esse cilindro. Né? No peito, tá recebendo luz aqui? Tá, mas aqui não está recebendo tão forte direcional quanto no ombro. Então aqui está numa área de penumbra, que está virado para baixo, certo? Aqui na interna do tórax eu já vou fazer também uma outra área de penumbra. Aqui embaixo, se não existisse esse tórax, como é que esses tubos receberiam a luz? Ó? Filetes, dessa maneira assim, ó. Que é um cilindro esticado, né? Não seria assim? Sim ou não? Tá? Estou exagerando bem ali. Ok? Só que como a gente tem o tórax que está projetando sombra sobre esses tubinhos, então eu vou ter sombra projetada. Certo? E aqui a lateral que não está pegando luz mais escura ainda. Aqui essa lateral que vai emendar depois aqui na parte do sovaco, aqui no início do deltoide, etc. Então a gente pode ter uma iluminação que vai esmaecendo para cá. Ó. Tá indo bem aí? Para vocês que vocês estão vendo da projeção? Tá. Aqui a mesma coisa. Essa lateral teria sombra e aqui eu estou na penumbra também, né? Com mais o fator da sombra projetada. Tá? Então mais escuro lá atrás, lá embaixo. E mais ainda aqui embaixo. Ok? Mesma coisa aqui nesse cilindro aqui, ó. Né? Tá recebendo luz aqui na parte do topo, sombra. Aí você vem. Tá? Aqui nesse cilindro, ao contrário, se ele fosse isolado, ele teria luz aqui em cima. Só que como ele está com esse outro sobre ele, o que acontece? Ele tem sombra aqui e ainda recebe sua sombra projetada. Então a gente vai ter mais forte ainda aqui a sombra projetada. Aqui a penumbra. Tá? Luz vindo de cima, vai pegar bem nessa faixa aqui. A parte de trás da coxa não tem. Tá? Então vamos fazer um geral aqui. Aqui ele está pegando luz bem nessa faixa aqui. Então na parte de trás a gente continua tendo sombra. Certo? Está na penumbra o pé. Fora a luz, a sombra projetada. Aqui também. Aqui, quanto mais para dentro, mais sombra ele vai ter. Né? E aqui a sombra projetada do tronco sobre a perna.
que pode fazer um desenho dessa maneira aqui assim. Tá ok? Um bocado ali. Lá atrás vou deixar mais escuro ainda. Continuando. Aqui novamente. Está recebendo luz talvez lá indiretamente. Lá para trás. Sombreando para cá. Aqui mesma coisa. A gente tem um pouco de sombra aqui. Um pouco daqui. Deixa a luz mais aqui. E aqui a sombra projetada no antebraço. Aqui bastante luz. Legal. É isso, gente? Tranquilo? Ah, o sopé também a gente pode ter um pouco de luz. Talvez bem na lateralzinha dele aqui, mas como ele está lá por baixo da perna, eu vou deduzir que ele vai ficar mais na penumbra aqui, ó. E a lateral dele mais ainda. E aí? Se eu diminuir aqui, eu vou... Mais ou menos isso? Tá? Eu acho que aqui a gente teria um... Tá na lateral aqui da... Talvez pegue uma luz aqui. E aqui esteja todo na penumbra. Tá? Alguma superfície aqui em cima muscular tem a luz. É. E aqui, finzinho da penumbra. Tá. É isso aí. Aí eu tenho aqui também a sombra projetada da cabeça, né? Legal. Ok? Deixa eu salvar antes que dê alguma zica. Beleza? Estudos do Hulk. Salva. Vamos trabalhar agora em cima o desenho, né? Tentar fazer um estudo anatômico com base nessas musculaturas exageradas aqui que a gente está vendo. Então, vou trazer um outro layer aqui em cima. Tá? Eu vou tirar esse estudo volumétrico por enquanto. Vou deixar mais o estudo de luz e sombra, vou deixar mais o volumétrico e o... Então, vou fazer um sketch aqui. Vamos trabalhar começar a fazer os primeiros desenhos da musculatura dele, tá? Nas costas dele o trapézio, que vai emendar para cá. A musculatura avança por aqui. Bastante volumétrica para cá, subindo. A gente tem aqui daí o trapézio subindo aqui para cima da cabeça depois. Esse outro aqui a musculatura do tríceps.
bíceps. Aqui, parte de cima do antebraço. Essa musculatura. Uhum. Tudo bem até aqui, gente? Descer um pouco esse trapézio aqui. Diminuir esse brush para conseguir esboçar um pouco melhor. Trazer a inserção do colocar aqui um pedacinho da cartílaga dele para cá. Talvez essa boca aberta aqui assim, fazer um pouco mais cartoon. Se tiver alguma consideração a ser feita aí, já vai falando. Para eu poder arrumar aqui. É uma coisa bem surreal.
Talvez tenha que torcer um pouco mais essa mão aqui para dentro. E mais lá para trás, ó. Ah, melhor assim. Tá. E essa daqui. Mesma coisa. Pelo tipo de angulação, vai ficar melhor assim. Grande dorsal. Daí aqui colocar a parte de tecido. Fazer um rasgadinho aqui no joelho. Ok? É isso? Acho que tá faltando um pouco de musculatura aqui nas costas dele. Mais alto. E é isso aí, gente? Você que tá olhando de fora, tem algum comentário? Estão dormindo já? Não? Senhor, se for colorir agora. Ainda vamos trabalhar a arte final dele, né? O nanquim. Vamos ver como é que faz o nanquim aqui no Photoshop, tá? Primeira coisa, vamos lá abrir um layer do ink. O resto a gente já pode ir tirando. Eu ainda acho que esse braço ficou bem curto em relação a esse. Ou esse aqui talvez tenha que vir mais para dentro.
Saúde. Melhor. Agora tá, a estrutura, a superfície dele tá melhor. Tá. No Ink, você tem que setar aqui, então, um brush para isso, né? E aí, se você vier aqui nas propriedades, aí você vai ver aqui que tem uma série de bibliotecas de brushes do Photoshop. Entre eles, o Calligraphic Brushes. Você dá um append, aí ele vai jogar no final aqui, vou colocar como stroke. Prefiro. Você já vê aqui, ó, no final estão os Calligraphic Brushes, né? Legal. Daí você escolhe um com a ponta mais dura, com a ponta mais arredondada, mais inclinado, menos, reto. Aí você tem que ver que tipo de acabamento que você quer. Certo? Então você vai vir aqui e vai ver o que você precisa, né? Vamos adotar esse com a ponta reta. Que aí a característica que ele nos der, a gente vai adotar como linguagem, né? Dá, claro, você pegar um rotate aqui e ficar rodando o papel para poder adequar aí, mas eu vou trabalhar num sentido só. Fazer uma coisa bem exagerada, bem caricata mesmo, cheio de músculo que não existe. Aqui a gente pode trabalhar aqui no brush também, deixar aberta essa janela. E ir girando aqui. Deixa eu ver se diminuir essa janela para mim, não diminui muito não. Tá? Só girando então. A mesma coisa que vocês fizeram com o nanquim, só que tentando simular aqui, né?
no digital. Uma coisa nas referências aqui, se ele dá alguma... Todo mundo cria umas musculaturas que não existem, né? Depois a gente pode começar a colocar umas veias e brincar um pouco mais com o desenho.
Então você vai ajustando aí a parte final conforme tua percepção visual e eu tô mudando a direção ali, que é como se você mudasse a direção da mão ali no bico de pena mesmo, né? Tá ficando, né? Fazer o rosto aqui. Só esse eixo aqui precisa melhorar ele. Jogar com ele mais volumétrico aqui. Só indica os dentes, né? Não desenha. Um por um, tudo certinho. No máximo esses de trás aqui que você vai definir. Para não ficar aquele troço caricato, né?
ficar lá atrás também. Vamos ver como é que tá ficando. É isso aí? Tá ficando? Então, ó, no Photoshop ali você vai construindo de uma maneira, né? Você vê a quantidade de correções que a gente vai fazendo ao longo do desenho, desde o desenho gestual até a construção da volumetria, e ainda assim continua fazendo pequenas correções para adequar ali, né, as estruturas do personagem. Então, continuando aqui. Então, fazendo aqui a capuz da calça. Essa dobra da calça passar por cima, aqui vai cortar. Talvez de lá assim, mais comprida. Essa. Aqui ela vai vir para cima, ó. Teria que ter mais dobras aqui, nesse sentido aqui.
Ok. Diminuir um pouco o brush aqui para poder fazer a parte dos dedos. Aí teria que estudar um pouco melhor a questão anatômica mesmo para poder desenhar melhor aqui essas estruturas do tendão, dos tendões, dos ossos, enfim, para não ficar parecendo meio zumbi. Tá muito grosso ali o traço também. Fazer algo mais estilizado. Vou colocar lá no outro pé também algumas indicações, né? Os ossos aqui. Não ficou bom isso aqui. Tem que estudar um pouco melhor essa história. Aqui essa perna ela ainda não está ajustada. Está entroncada a perspectiva dela. Vou tentar dar uma arrumada aqui no Lipify. Por que ele não me deixa ver lá embaixo? Lipify. Mac, deixa eu ver. O limite da... Ué? Você viu isso? Não tá deixando eu trabalhar lá em mexer no tamanho da tela. Não consigo ver para baixo do monitor. Veja a função do monitor ali em cima. 2024. Vou mudar. Ele vai interromper a gravação. Quer ver? Deixa eu dar um cancel nesse cara aqui. Acho que ele interrompeu a gravação. Ou não? Acho que não, né? Dá uma aperta o botão direito e finalizar para ver. Se vai pedir para cancelar. Botão direito aqui. Em cima dele. Isso. Encerrar aqui dentro. Olha lá. Não. Cancela. Mantém. Manter.